E começa agora mais um Comunica Podcast. Eu sou o Gustavo. E eu sou a Késia. Um podcast feito por acadêmicos de jornalismo e publicidade e propaganda, onde a gente busca a troca de experiências com pessoas já formadas e que estão dentro da área de trabalho. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, que é a Uniderp principal, que é através do reitor Cristiano Cupertino. E também a professora Angélica Cigarini e Márcio Maga, que são a nossa coordenação do curso. E também ao nosso editor Bruno e a Fundação Manuel de Barros. E hoje a gente tem um entrevistado muito especial, que é o Gerson Jacques, que tem mestrado, doutorado e vai falar com a gente hoje. Se apresenta aí, Gerson Jacques. Muito obrigado. Eu fico extremamente feliz de estar aqui com vocês, né? Eu estava falando com vocês antes de começar. Isso me traz um sentimento de nostalgia, né? Da época que eu estava na universidade também fazendo publicidade, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? É uma área que eu amo, uma área que eu atuo, então eu me coloco aqui à disposição de vocês para tudo que vocês quiserem falar, tá bom? Perfeito. Gerson, e se você pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória? Como foi a sua trajetória? Como que você iniciou na comunicação? Como que funcionou? Posso falar um pouquinho lá de Pode trás sim, mesmo? lá de trás. Falar, bem de trás. Pode Então, começar. bacana. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles eram camiseiros, né? Faziam camisas sob medida. E o meu pai, num determinado momento, ele entrou para fazer camisas para executivos e da área de publicidade. Então, ele começou a fazer camisas para pessoas da TV Globo, SBT. Roberto Justus era cliente dele. Na época que ele tinha uma agência chamada Fischer e Justus, né? Depois ele teve outras agências. Então, naquele período, meu pai olhava assim, né? Eu era criança, acompanhava ele, adolescente, e ele falava assim: filho, olha o estilo dessas pessoas, olha a vida delas, né? Olha, né, como essas pessoas são incríveis, né? Ele tinha realmente um hall de clientes extremamente inteligentes desse mundo da publicidade. E ele falava assim: essa é uma área que você tinha que investir, né? Infelizmente, meu pai, ele faleceu quando eu tinha 16 anos, mas mesmo assim, eu fui em frente, eu guardei aquilo dentro de mim. Claro que se talvez o meu coração indicasse uma outra coisa, talvez eu teria feito, mas calhou que quando ele me levou na direção da publicidade, a comunicação, ela era uma parte de mim, né? Eu sempre fui da área de humanas. Então, eu amei quando aconteceu a oportunidade de prestar o vestibular e ter que fazer uma escolha muito consciente, né, na área de publicidade. Mas o início é até uma coisa que muita gente inveja, porque é uma oportunidade que aconteceu para mim. Eu tinha 16 anos, meu pai tinha acabado de falecer, e eu tinha um amigo chamado Hayden, e ele era tudo da área do jornalismo. Tinha um vozeirão, falava super bem, e eu gostava mais da publicidade. Mas meu pai falou assim: olha, vocês têm que se inscrever lá na TV Globo e para trabalhar lá. Nós tínhamos 16 anos, né? A única possibilidade era a gente ser contínuo, né? Office boy, alguma coisa assim. Mas aí seguimos para lá. Calhou que ele, que era do jornalismo, ele foi trabalhar na TV Globo na parte de publicidade. E eu fui contratado para trabalhar no jornalismo. Eu tive essa oportunidade de trabalhar com comunicação ali, na direção do jornalismo da TV Globo, né? Isso aconteceu por 4 anos e eu trabalhei exatamente com William Bonner, com vários dos grandes, né, da área do jornalismo, mas eu tinha esse contato, esse acesso com a parte da publicidade da TV Globo. Bom, passaram-se os anos, com 20 anos 19 anos mais ou menos, eu fiz uma missão religiosa pela minha igreja, né? Então eu fui um missionário, e talvez lá foi um dos grandes momentos onde eu aprendi a conhecer pessoas. Então eu devo aquilo grande parte do que eu precisei fazer posteriormente, né, e atuar na área da comunicação, porque eu aprendi a conhecer pessoas. Depois de lá eu voltei, fui trabalhar com vendas. Eu tinha acabado de voltar e precisava ajudar minha mãe e tal. Mas aí foi um outro aspecto que foi um complemento importante para mim. Eu aprendi a vender, né? E
quando a gente fala de publicidade, a gente fala de jornalismo, a gente fala de qualquer coisa nesse relacionamento humano, a gente sempre está vendendo alguma coisa. E a gente precisa aprender a fazer isso. E aquilo foi um ingrediente muito importante para mim. Bom, me casei e tal. E só para vocês saberem, uma curiosidade, eu fiz o primeiro ano, antes da missão. Aí eu fui pra missão, voltei e fiz o segundo ano. Minha mãe lá, situação terrível lá em casa, assim, financeiramente. Eu tive que trancar. Bom, resumindo, eu terminei a minha faculdade de publicidade em 12 anos. Então eu voltei no terceiro, depois eu voltei pro quarto ano, e assim, então foi uma trajetória de 12 anos. Isso porque isso era pra ser 4 anos. Exatamente. Foi pra 12. Isso é que era vontade de estudar e fazer publicidade. Mas aí então, eu acabei sendo contratado por uma empresa para fazer um trabalho de relações públicas. E como relações públicas, eu tinha que cuidar de toda a área de comunicação daquela empresa, que era uma empresa mundial. Então, eu passei a atuar no Brasil e passei a treinar pessoas para entrevistas e outras coisas com a mídia. Eu dava entrevistas para a mídia. Paralelamente, eu era um professor de oratória e comunicação, ainda sou, né? E detalhe, né? Eu morria de medo de falar em público. Eu ia perguntar isso pro senhor, como que, tipo, foi toda essa experiência pro senhor, como que o senhor se sentia com isso? Então, foi assim, um grande desafio no começo pela a falta de habilidade de falar com pessoas, etc. Mas, com o tempo, eu aprendi que quando talvez a melhor forma da gente desenvolver alguma coisa é a gente se colocando no fogo. Então, houve um momento na minha vida que eu entendi que eu precisava vencer aquelas limitações. E eu passei a investir. Então, por exemplo, na universidade. Chegava lá, falava assim, ó, o grupo falava, ó, vamos apresentar o trabalho. Mas quem que vai apresentar? Quem vai apresentar? Eu falei, eu posso. Então, eu me voluntariava, né? Então, com o tempo, aquilo começou a se tornar muito mais fácil para mim, né? E aí eu sempre brinco, quando eu estou dando cursos de oratória, né, de comunicação, eu sempre conto a minha experiência lá, né, quando a perna tremia, gaguejava, né, parecia que tinha um algodão na boca quando eu ia falar. Quem nunca? E agora, de repente, eu era um professor de comunicação. Depois dali, então, eu tomei a decisão de ir para os Estados Unidos, onde eu fiz um MBA em gestão comportamental e relações internacionais. Desculpa interromper o senhor. De onde que veio essa ideia de ir para os Estados Unidos? O que o senhor sentiu que era o tempo do senhor buscar algo maior? Onde que o senhor teve esse time? Aconteceu o seguinte, até aquele momento, chegou um momento que eu estava lidando com a mídia, estava lidando com projetos comunitários, com o governo. Aí, de repente, entrou o governo e eu comecei a entrar nessas relações com essas 3 áreas. Só que aconteceu, quando eu dava treinamentos, esses treinamentos eram para pessoas que tinham uma graduação maior que a minha. E eu comecei a entender, puxa, eu estava treinando pessoas que tinham MBA, tinham mestrado nisso ou naquilo. Então eu entendi, eu sentia a necessidade de ir para lá, fazer um pós, né, um mestrado lá, e depois voltar muito mais preparado para o meu país, né? Quando eu voltei, tava tendo impeachment aí da presidente e tudo mais. Então tinha pessoas indo para os Estados Unidos e eu estava voltando e eles falavam, mas cara, você voltou dos Estados Unidos, por que você não ficou lá? Mas eu queria voltar, porque eu entendia que tudo que eu estava me preparando era para ajudar o meu povo, ajudar o meu país, né? Então eu nunca quis ficar nos Estados Unidos, embora eu tenha ficado 8 anos, né, fazendo esses cursos lá. E depois eu voltei para cá. Até contei, né, nos bastidores aqui, eu contei para você um pouquinho da história, quando eu tomei uma decisão baseada num momento de muita ansiedade, o que eu vou fazer a partir de agora e tal. E de repente eu entendi que todas aquelas experiências que eu tinha tido até aquele momento, elas eram fundamentais para mim, para minha decisão. Eu não podia jogar fora. Então eu coloquei aquilo num pacote interior e falei, eu vou agora voltar para o Brasil, vou abrir a minha empresa de treinamento, minha agência de publicidade e vou investir naquilo que eu fui preparado todo esse tempo para fazer. Então era uma série de coisas que me levaram para lá, para depois voltar e poder então ter mais condições de atuar no mercado, né? Então é uma coisa que eu incentivo todo mundo, esse investimento, né? Porque às vezes a gente se contenta com uma graduação acadêmica, mas
isso é uma parte só. A gente precisa se educar. Nós precisamos continuamente nos educar. E a educação, ela extrapola a área da universidade, né? Há muitos cursos, muitas coisas que hoje nós precisamos fazer que nem estão disponíveis hoje na universidade, né? São cursos paralelos, particulares, que você precisa agregar para que na publicidade ou no jornalismo, seja onde for, você tenha condições de promover um trabalho digno dessa era, né? Então a gente saiu de uma era, a era da industrial, entrou na era da informação, então, e essa é uma era que está só no começo, a gente está na superfície, então a gente precisa investir bastante, né? E o senhor pensa, o que o senhor pensa hoje do mercado? O senhor foi para os Estados Unidos, claro que faz algum tempo, mas qual que é a diferença do mercado dos Estados Unidos para o mercado aqui do Brasil? O que o senhor vê de diferente? Bom, sobre alguns aspectos é gigantesco, porque assim, existe uma coisa chamada sofisticação de mercado. O que é sofisticação de mercado? É uma consciência, é um estado em que os consumidores eles estão sendo afetados, agora estou direcionando ao marketing, né? Afetados por aquele tipo de marketing. Os Estados Unidos ele está num estágio maior que o nosso, ele está há alguns anos na frente. Então aquilo que a gente está fazendo hoje, os Estados Unidos já estava fazendo, anos atrás. Então nós estamos num nível de sofisticação menor que eles. Mas, por exemplo, até fica uma dica, né? Por exemplo, se você pegar o que a gente estava fazendo na publicidade em 2017, por exemplo, no mercado digital, esse mundo de comunicação de 2017 e aplicar no Paraguai, funciona. Porque o nível de sofisticação de mercado deles é menor que o nosso, entende? É a gente em relação aos Estados Unidos e eles em relação a nós. Então, se você aplicar alguma daquelas técnicas mais básicas que hoje já estão ficando um pouco defasadas lá, então você pode ter bastante sucesso. Você pode vender produtos e coisas. E hoje está mais fácil, né? Porque hoje a gente consegue traduzir coisas para o espanhol, a gente consegue colocar vozes, né? Até a inteligência artificial para falar textos em espanhol e você consegue, então, se comunicar com pessoas de outros países, né? Sim, inclusive, eu até acabei vendo um vídeo na internet. Eu não lembro ao certo do que era. Só que daí, né, tava uma gringa no Uber, acho que era o Uber, né, daí ele tava tentando se comunicar com ela, com a questão do nosso, tipo, a questão de usar o celular em áreas que não são muito boas pra ficarem com ele, né, por causa de muito bandidos, assim. Só que ele não tava conseguindo se comunicar com ela. Daí ela não tava entendendo sobre isso, né, ela só apenas concordava com ele, como se estivesse entendendo. Então ele foi lá, ele pegou um tradutor, eu não lembro se foi no celular dele ou se foi direto em algum aparelho que ele tinha já no carro. Daí ele pegou lá o negócio de voz, por voz, e ele falou que queria falar pra ela, né, que era bom ela guardar o celular naquela área porque tinha muito bandido em volta. Sim. Daí na mesma hora o tradutor traduziu pro inglês e ela entendeu isso, agradeceu e guardou o celular. Excelente. Daí eu acho que ajuda bastante essa questão também da tecnologia. Sim, vocês viram que recentemente, acho que ela está sendo até pioneira nisso, embora existam outros instrumentos aí de outras, né, empresas, né, disponíveis, mas a Samsung, com o Buds 3 agora, né, ele é um intérprete. Então, se você está numa palestra, está falando em inglês, ele está traduzindo para você em português. Né? E já está disponível aqui. Né? Então, ou seja, o acesso à tecnologia está cada vez mais nas nossas mãos. Né? A gente sabe o celular, o que ele representa para nós. Então, ou seja, há pessoas que eu conheço que só com o celular eles ganham mais do que o pai deles ganha no ano. Né? É algo bastante comentado até. Lá em casa foi bastante comentado sobre isso. Tipo, essa geração de hoje agora tá ganhando mais do que a gente ganhava antes. Sim, é verdade. Então, por exemplo, você vê, após a pandemia, se reduziu nessa questão de você ter, muitas vezes, um edifício, um prédio cheio de pessoas, né? Por exemplo, nós comandamos o início da nossa agência aqui em Campo Grande, que não é mais a mesma, né? Eu mudei, a gente desmanchou a sociedade num determinado momento, eu e meu primo, mas aquela agência naquele momento, ela era assim, o início de um trabalho que começou com
depois se transformou em quase 70 clientes pelo Brasil. Começou aqui, assim, e foi muito rápido a expansão. E isso tinha a ver com o mercado digital, tinha a ver com a tecnologia, com essa acessibilidade que as pessoas estavam tendo. Então, ou seja, fazer negócios hoje, né, através do digital, é uma coisa que vai ser cada vez mais corriqueira, né? Então, ou seja, as pessoas elas vão sempre e vão ter mais acesso ainda, quanto mais com essas coisas que estão vindo agora em relação à inteligência artificial. Mas, por outro lado, nós precisamos mudar a nossa sofisticação, porque o mercado ele vai começar a crescer. Então, aquilo que os Estados Unidos vai avançar agora, a gente vai começar a chegar perto deles, né? Então, a gente precisa continuamente dessa atualização, né? Rever os seus conceitos, as ferramentas, etc., né? Sem se perder nas ferramentas, porque as ferramentas são milhares. Se você quiser ficar aprendendo todas elas, isso é impossível. É impossível. Nós precisamos focar no marketing, nos conceitos que nós sabemos e aprendemos, né? Nós precisamos acompanhar as tendências, né? E a própria inteligência artificial, as big data, né? Elas vão começar a dar para nós uma previsibilidade de coisas que vão acontecer, né? Então, por isso a gente precisa também aprender a ler, a estudar, né, essas inteligências, essas big data, as informações que elas nos dão, para que a gente possa utilizar isso nas nossas agências, né, no nosso trabalho. E a gente vai estar falando hoje do marketing 5.0, e a gente sabe que a tecnologia ela está inserida dentro desse marketing de uma forma muito especial, né, onde o objetivo final é o consumidor, né, a experiência que ele vai ter, né? Então, isso é maravilhoso, é o futuro, né? A gente tem que olhar para isso de uma maneira especial, sem fraquejar, né, com a mente, achando que, puxa, é tanta coisa, será se eu vou conseguir? Esquece isso. A sofisticação de mercado, ela existe no próprio mercado. Então, o fato de você não entender uma coisa agora, uma coisa tecnológica, não significa que você não possa trabalhar com outras empresas, até que você entenda aquilo, entende? Então, por exemplo, isso aqui se aplica a esse mercado dentro do mercado. Então, ou seja, não tenham medo, né, de que o mercado vai engolir vocês, a tecnologia vai engolir vocês, porque existe um tempo até que as pessoas absorvam essa nova tecnologia, né? Então, o que nós não podemos deixar de lado é o nosso desejo de aprender, de aplicar, de entender como encontrar soluções para os nossos consumidores, para os nossos clientes, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que é algo da nossa geração, realmente, né? Por exemplo, muitos dos nossos jovens não sabem o que fazer, porque é tanta coisa, sabe? É tanta oportunidade, tanta coisa no mundo, realmente, e não sabe para onde ir. Se o senhor pudesse dar uma dica para a pessoa que quer fazer comunicação e quer entrar nessa área, por onde começar? Bom, o que vocês estão fazendo agora, né, na faculdade de publicidade, isso já é um grande passo, né? Muitas pessoas, eles vão desmerecer o curso acadêmico. Eles vão falar que não, você pode aprender várias coisas fora, etc e tal. Eu não compartilho desse sentimento, porque eu acho que dentro da faculdade, dentro da universidade, você vai aprender conceitos que o mundo lá fora não aprendeu. Depois da pandemia, todo mundo virou especialista de marketing, né? Do nada, não é isso? Do nada é um especialista de marketing, né? Então, o que acontece? Eles entendem das ferramentas, mas eles entendem pouco do marketing, dos conceitos. A parte mais técnica, no Sim. caso. Então, por isso, é necessário a gente aproveitar esse momento. Então, eu começaria por aí. Agora, é como eu te falei, existe um ponto que extrapola os muros da universidade e que você precisa dar atenção. Então, por exemplo, você precisa investir em cursos como Google Analytics, por exemplo, né? Voltando ao Marketing 5.0, a necessidade de usar a tecnologia para a gente obter dados. Porque esses dados, eles vão nos conduzir a estratégias, a campanhas muito mais efetivas,
que vão não somente beneficiar a agência, beneficiar a empresa, como elas também vão dar uma experiência especial para o consumidor, né? Então, hoje, a gente vê o que tem sido feito por essas grandes empresas, por exemplo, Amazon, Netflix, né? No uso de dados, né? Então, onde eles pegam a inteligência artificial, mescla aquilo com as big data ali, e eles passam a ler o desempenho, o histórico de acessos, né, de cada cliente. Então, eles passam, inclusive, a fazer uma coisa que a gente chama de análise preditiva. Então, existem plataformas que ajudam você a prever o que o cliente vai fazer com base no seu histórico, né? No seu comportamento nas mídias sociais. Então, pensa no poder disso, né? Na publicidade, no marketing. Você domina, por exemplo, uma dessas ferramentas e você, então, consegue prever algumas coisas para a vida daqueles consumidores, para aquele grupo, né? Aquele segmento que você está fazendo. Então, você vai conseguir oferecer produtos e serviços que, às vezes, eles nem perceberam que era uma necessidade, né? Quantas vezes nós compramos coisas que nós nem pretendíamos comprar? Sim, não é isso? A gente exatamente. fala muito sobre isso nas aulas. Aham. Em si. É o fato de que a gente entra em um site e do nada sai de lá com coisa que a gente nem precisava antes, ou Exato. coisas mais ou menos Isso dessa chama forma. análise preditiva, né? Então, ou seja, e você vê, no caso da Amazon, por exemplo, isso acontece em tempo real. Imagina isso, né? Em tempo real, ela está te oferecendo outros produtos ali que estão agregados ao que você escolheu, ao que você está buscando, né? Às vezes você não vai comprar naquele momento, né? Você não comprou, mas você olhou, você gastou um tempo ali. Então, o que aconteceu ali? Eles entenderam que existe um grupo de pessoas que não compraram naquele momento. O que pode ser? Preço. Beleza. No momento em que aquele mesmo produto ele cair pela metade do preço, tem um desconto de 50%, para quem que você vai oferecer? A pessoa que foi e não comprou por Para causa do aqueles preço. que não compraram, que visualizaram e tal. Então, esse é o poder, né, das inteligências artificiais, desses dados. Aí ele vai oferecer para elas. Aí a pessoa vai falar, minha nossa, né, de uma forma especial, Uhum. tá 50% do que tá, vou comprar. Então, ou seja, você consegue gerar muito mais compras, gerar muito mais negócios, né? Você pega, por exemplo, o Netflix. O Netflix, ele te dá uma experiência baseado naquilo que você escolheu. Então, você já começa escolhendo ali algumas categorias que você gosta, né? Aí ele começa a ver o que você assiste. Depois de algum tempo, ele começa a te mostrar outros filmes e séries baseados mais ou menos ali daquilo que você está assistindo. Mas só que esse tipo de informação beneficia as próximas produções. Ele consegue investir dinheiro em produções, ou seja, análise preditiva, né? Eles estão prevendo, a partir daquelas informações, que aquela programação, aquele tipo de filme, aquele tipo de documentário vai ser interessante para aquela categoria de clientes, para outra categoria um outro, para outra categoria outro. Então, ou seja, é incrível. Você consegue otimizar campanhas, você consegue otimizar dinheiro, né? E você consegue investir menos e ter mais resultados. Então, muitas agências hoje, por não utilizarem dados, eles não conseguem fazer isso. Eles pegam o dinheiro do cliente e gastam tudo. Né? Até eu vou explicar uma parte disso, né? Talvez daqui a pouquinho a gente pode conversar sobre a diferença, né, entre o marketing tradicional, essas agências, da maneira como elas têm trabalhado, e essas agências que têm mudado o seu contexto, né? Têm se adaptado a esse novo marketing. E em relação às inteligências artificiais, né? Uhum. Até onde o senhor acha que elas podem ir? Até onde o senhor acha que elas podem ajudar e atrapalhar ao mesmo tempo? O senhor acha que tem realmente que as pessoas tentam colocar a inteligência artificial para fazer tudo, né? O senhor acha que tem um limite ou o senhor acha que quanto mais, melhor? Há vários benefícios e vários malefícios, né, das inteligências artificiais. Primeiro, que para algumas pessoas vai tirar a inteligência delas, né? Uhum. Então isso já não é uma coisa boa. As pessoas vão ficar dependentes da inteligência artificial. Por exemplo, já existem pessoas com aqueles óculos, né, de inteligência
Como nós chamamos? Esqueci a palavra. Virtual? Realidade virtual. Isso, realidade virtual. Há pessoas que já não conseguem mais viver fora da realidade virtual, né? Tem matérias falando sobre isso. Ali é o único momento, é o único lugar que ela consegue ser o herói, consegue ter liberdade, consegue ser ela mesma. Saiu dali, ela não consegue se relacionar com pessoas. Então, ou seja, a tecnologia ela tem que ter um limite, né? Você vê escolas, por exemplo, grandes empresários colocavam filhos em escolas tecnológicas. Sabe o que está acontecendo agora? Inclusive já está se criando novas escolas assim, escolas que têm horta, têm animaizinhos, coisas do tipo. Esses mesmos empresários estão tentando colocar os seus filhos agora, né, ou os netos e etc., nas escolas que tenham uma experiência mais humanizada, uma experiência mais física, de toque, né, diferente do digital. Porque eles entenderam que tem que ter um equilíbrio. Então, ou seja, as inteligências artificiais, elas vão trazer já estão trazendo, né? Hoje para mim isso é muito melhor. Ele me otimiza o tempo em várias coisas. Você faz imagens, você produz textos, né? Mas o que acontece com as inteligências artificiais é que você precisa colocar o toque humano, né? Você precisa colocar o sentimento e tal. E particularmente, vendo muitas coisas que têm sido investidas nessa área, debates sobre isso, ainda está um pouco longe delas poderem falar realmente como um ser humano, né? Então, ou seja, esse toque é importante na área da publicidade. Então, por mais que o ChatGPT desenvolva ali para você crie, né, para você algumas frases, alguns textos, você precisa revisar isso e colocar a sua maneira, com criatividade, com coração, né? Senão fica uma coisa artificial, básica, né? E aquilo não vai convencer. As pessoas precisam de um lado que só a gente pode trazer, né? Então, a palavra para mim acho que seria um equilíbrio. Um equilíbrio realmente Sim. entre o humano e a Sim. inteligência artificial. O marketing, né, em si, a publicidade e propaganda, Uhum. você tem que ter muita criatividade para Uhum. criar novas coisas, criar novos produtos, criar novas campanhas, Uhum. né? Quando dá um branco, quando você não consegue avançar, já aconteceu isso com o senhor? E o que o senhor fez? Você está falando, por exemplo, eu preciso criar uma campanha. Isso. E eu tô ali para um cliente e de repente eu penso, puxa, o que eu vou fazer para ele? Isso? Isso. Bom, esse é um dos aspectos em que a inteligência artificial hoje ela pode suprir, né, uma carência. Se a falta de criatividade está acontecendo, você pode buscar nela. Então ela vai te trazer uma série de sugestões e você vai falar, puxa, isso aqui, bacana, puxa, eu posso seguir essa linha, etc. Mas você vai precisar colocar todos esses conceitos que estão inseridos dentro de você, o seu coração e a sua mente ali, né? Então, ou seja, você precisa colocar esse lado humano, né? Então, o que o Kotler, por exemplo, ele fala é que a inteligência, a tecnologia, ela precisa ser humanizada. Então, ou seja, o ser humano, ele ainda continua sendo o ser humano desde o começo da vida dele nessa terra, né? Então, ou seja, mudam as circunstâncias, muda o foco, mas as nossas necessidades básicas, como ser humano, fisiológicas, etc., elas são as mesmas, né? A gente ama, a gente se apaixona, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta. Então, eu diria que um dos grandes diferenciais, para mim, como profissional, que me ajudou muito na publicidade, foi trabalhar com pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, você vai ter uma dificuldade em trabalhar com publicidade, porque você não vai conseguir entendê-las. A primeira pessoa que você precisa entender é você mesmo, né? Nós temos limitações, nós temos a vida é como você é, né? O mundo é como você é. Então, ou seja, aquilo que você tem dentro de você é a maneira como você vê as coisas. Então, por essa razão, se eu até extrapolando o nosso assunto, né, do marketing digital, se eu fosse dizer para um aluno, para qualquer pessoa, fala, em que áreas que eu deveria investir? Eu daria 3 áreas, que inclusive eu falo muito disso em treinamentos. Autoconhecimento, você precisa entender quem você é, onde você está, onde você quer chegar, né? Se você não entender isso, você não vai sair de onde você está. Ou você vai sair, mas você vai ir para qualquer lugar,
menos para onde você realmente gostaria de chegar. Então, autoconhecimento, comunicação, aprender comunicação, falar com pessoas. Pode parecer, no meu trabalho de marketing isso não tem muito a ver, como tem tudo a ver. A comunicação, ela aproxima pessoas. Ela faz você entender como você construir uma relação. Você pode destruir uma relação por causa da falta de comunicação. Então, aprender oratória, aprender coisas do tipo, vai ajudar você a conversar com o seu time melhor, né? A poder conversar com o seu cliente, a poder entender melhor. Hoje, por exemplo, o ser humano é muito egoísta, né? Nós somos egoístas. Por exemplo, eu posso te dizer, falar assim, ó, no último ano, quantas vezes alguém chegou para você, Jax, quantas vezes alguém chegou para você e falou assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu vou dizer para você que se no máximo 2 vezes. E não vale a gente... E aí, como é que você tá, beleza? Uhum. Não, como tá beleza é cumprimento. Não é um Sim. interesse genuíno em saber como você tá. Então, ou seja, as pessoas têm a necessidade muito de falar delas. Então, uma das coisas que mais nós precisamos priorizar é a nossa capacidade de ouvir. Na comunicação, isso é fundamental. Então, se você não aprender a ouvir, você não vai entender o seu cliente, as necessidades dele, né? E essa audição, às vezes, ela é visual. Você precisa olhar e interpretar um ambiente, uma situação, uma necessidade de um cliente. Então é isso. Eu acho que a gente tem que ter esses 2 complementos. O conceito do marketing e você também tem que aprender a conhecer pessoas. Começando por você. O senhor trouxe no começo do nosso podcast, né, que o senhor trabalhou na Globo logo de início, né? Que o senhor teve várias experiências. Como foi trabalhar em uma rede tão grande, conhecer pessoas tão famosas? O que te acrescentou? E se o senhor pudesse escolher uma pessoa, não só da Globo, mas durante toda a sua vida, quem mais te inspirou? Bom, trabalhar lá, no começo havia até um certo toque de vaidade. Naquela época, trabalhar na Globo era, para um profissional, para qualquer um, era uma coisa impressionante, né? Então, para mim, aquilo significou foi uma grande virada, porque eu passei a compartilhar da visão que aqueles homens tinham de negócios, de mercado, de TV. Então, aquilo mostrou para mim, puxa, o mundo é muito maior do que aquele que você conhece, né? Eu vi decisões jornalísticas colocarem um presidente no poder, né? Eu estava lá quando as reuniões que aconteciam era para dizer quais seriam as perguntas que seriam feitas a um, quais seriam as perguntas que seriam feitas para outro. Então, assim, o poder da comunicação é muito grande. Então, eu entendi isso naquela época, embora sendo jovem, né? Eu tinha um chefe chamado Raul Bastos. Ele era incrível, incrível. Aliás, jornalismo, né? Jornalista. E ele chegava, às vezes, uma coisa em cima da hora. Chegava uma fita que o motoqueiro trazia de uma... Ele falava, olha, precisa montar o texto. Aí o editor lá começava a pegar, ele falava assim, não, você está muito lerdo. Daí ele pegava a máquina, tirava e dava, e aquilo já ia ser lido pelo apresentador. Então, ver esse tipo de coisa era uma coisa incrível, né? Eu falava, que profissionais são esses, né? Que coisa louca é isso. E alguns anos depois, eu já estava trabalhando como relações públicas para essa multinacional e tal, e eu fui fazer uma cobertura de um evento, quem estava lá? O Raul Bastos, ele estava trabalhando na DM9, ele saiu do jornalismo e estava trabalhando na publicidade, né? Eu lembro que quando ele me viu, que a gente foi conversar, ele me apresentou para todo mundo e ele falava assim, ele trabalhou comigo, ele foi meu contínuo, ele venceu, ele falava assim, né? E aquilo me marcou muito, né? E eu percebi que a vida daqueles homens, que especialmente tinham trabalhado no jornalismo, todos eles tinham sido presos, né, em algum momento da carreira deles, porque eles trabalhavam com o coração. Né? Então, o Raul Bastos é uma pessoa que me inspirou. Houveram muitos outros, né? Houveram alguns que tiveram um papel muito importante na minha vida, nas decisões que eu tive que tomar. Harry Klein, por exemplo, né, não é uma pessoa pública, mas era um homem que me inspirou em várias coisas. Então, a gente tem que buscar modelos. Né? A gente busca modelos para que a gente possa
talvez imitar no começo, mas em algum momento nós precisamos encontrar a nossa própria identidade, né? Gerson, Aham. tipo assim, e pra nós alunos, o que a gente pode esperar do mercado? Muito bem. Logo no começo, a gente tinha falado alguma coisa, eu tinha até comentado, né? Não se desesperem em relação a esse avanço tecnológico. Existe um momento para cada coisa. Então, na universidade, provavelmente, vocês já estão discutindo essas grandes mudanças que tem tido. Então, ou seja, internalizem isso. E se eu fosse dar um conselho, eu diria o seguinte: vão se envolvendo aos poucos, em pequenos trabalhos, até mesmo voluntários, em coisas voltadas ao tráfego, dados, né, Google Analytics e outras coisas mais. Vão tentando, você pode oferecer um serviço para alguém sem... Olha, eu não vou te cobrar por isso, você vai colocar o dinheiro só no tráfego, né? Vai para a internet, vai para o YouTube, começa a mexer com essas ferramentas e entender como funciona, né? Elas vão mudar com o tempo. Talvez não é aquilo que vocês vão fazer, mas elas vão ajudar a dar uma visão para vocês de como as coisas funcionam, né? Então é muito importante que você dê alguns passos além da educação. Você vai precisar mostrar alguma coisa profissional para o mercado quando você sair daqui. E isso tem que extrapolar os seus projetos acadêmicos, né? Você precisa ter alguma experiência com alguma coisa. Então, você já viram um livro que fala assim, que os generalistas eles prevalecem sobre os especialistas? É um livro famoso que tem por aí. Eu esqueço o nome dele agora, mas é exatamente isso. Eu queria só dizer uma coisa: existem pessoas que vão ser especialistas, ok? Você vai ser um especialista em tráfego, você vai ser um especialista nisso ou naquilo. Mas eu tenho a impressão que nesse mercado, os generalistas, aqueles que entendem o negócio, entendem como funcionam os conceitos do marketing, eles vão ter vantagens em relação aos especialistas. Porque você não precisa saber tudo o que um especialista sabe. Você precisa ter a ideia do que eles sabem, entender um pouquinho, mas você precisa especialmente entender do negócio. Então, quando vocês chegarem numa agência buscando trabalho, vocês vão poder falar sobre negócios, sobre estratégias, e não simplesmente, olha, eu entendo de tráfego, ou eu entendo disso ou daquilo, né? Então, ou seja, esse lado humano, quando eu avalio pessoas, né, quando a gente vai contratar, existem elementos que eu também busco nelas. São coisas relacionadas à comunicação, à proatividade, né, ao desejo de crescer, né? Eu lembro que eu contratei uma pessoa uma vez que ele não era o melhor que a gente tinha conversado, mas os outros eram tão arrogantes e ele era tão humilde, tão disposto a aprender, né, que nós contratamos ele. E foi uma pessoa excepcional, disposta a aprender, disposta uma pessoa que a gente, como agência, poderia investir. Então, ou seja, lembrem do lado humano, né? O Marketing 5.0 fala desse lado humano. Para vocês entenderem humanos, vocês precisam ser humanos, né? Então, invistam nessa empatia, na capacidade de prestar atenção na necessidade dos outros. Quando vocês fizerem isso, vocês vão conseguir criar campanhas muito mais envolventes, muito mais emotivas, né? Você vai conseguir entender o seu consumidor, porque de alguma forma você entende a si mesmo. Então, uma das coisas que foram uma vantagem para mim, assim, sinceramente, houve um momento em que eu aprendi a olhar para dentro de mim mesmo. Eu falei, espera aí, o ser humano, essencialmente, ele é igual. Nós mudamos em algumas características, mas nós somos iguais. E eu passei a olhar para mim, né, os meus desejos em relação a obter alguma coisa, ter alguma coisa, comprar alguma coisa. Isso passou a me ajudar sobre essa visão que eu precisava ter em relação aos meus clientes, né? Então, uma coisa só que eu queria acrescentar para vocês é que o marketing tradicional, ele está trabalhando a superfície. A gente precisa avançar e começar a trabalhar a profundeza do oceano. Você pega um iceberg, não é? O que o marketing tradicional está trabalhando? Rede social e tráfego. Só que abaixo do oceano, que é onde está a maior parte do iceberg, você vai ter ponto de venda, você vai ter
produto, você vai ter time comercial, equipe comercial. Você tem uma série de coisas que ajudam a vender. Qual que é o grande problema hoje desses que trabalham só o superficial? A maioria das empresas vai chegar para eles e vai dizer assim, pô, você só está me mandando lead não qualificado, não estou convertendo, não está vendendo, não está isso e aquilo. Eu já aprendi que a maioria das vezes não é a agência. A agência está fazendo o seu papel, está mandando os leads, etc e tal, mas muitas vezes a empresa está com um time comercial horrível, mudou as pessoas, o atendimento é terrível, o médico ou o comerciante, seja o que for, não está atendendo as pessoas no mesmo padrão que elas estão sendo atraídas. Entende? Entendo. Então, ou seja, acontece um divórcio na comunicação. Muita expectativa e pouca... Então, o que nós mudamos nesse novo modelo de agência que eu tenho agora, que a gente está inserindo o Growth Marketing e o Marketing de Resultados? Nós analisamos dados. Nós focamos no resultado do cliente. Então, para nós, não é uma entrega de pacote. Eu vou te entregar tantos criativos e vou impulsionar para você. O que se der, deu. Se não der, não deu. Né? É assim, exatamente assim. O que nós fazemos, se necessário, é treinar a equipe comercial deles. Nós trabalhamos a jornada do cliente toda. Então, ou seja, a parte de atração, até o momento em que ele compra e ele se fideliza com a sua marca, nós vamos trabalhar. Então, ou seja, é um modelo completamente diferente. Então, você imagina a gente nem chama mais de agência, chamamos de assessoria de marketing e vendas, né? E onde eu posso treinar a equipe dele. Então, o cliente nunca vai me cobrar pelos posts que ele não gostou. Entende? E sabe o que acontece nesse modelo? Eu trabalho menos. Pode parecer que eu trabalho mais. Eu trabalho menos. Porque eu não preciso ficar entregando um pacote e ficar preso naquilo. A única coisa que eu tenho que trabalhar é com os dados e gerar os resultados para ele. Então, o objetivo da minha assessoria é aumentar a receita e o faturamento dos clientes. Então, o que eu queria dizer para você, diante da tua pergunta novamente, tenha uma visão mais ampla de mercado. E não fixem a sua mente nesse modelo tradicional de agência. Porque isso, geralmente, ela está composta por pessoas que sabem mexer nas ferramentas, mas que não entendem do marketing, da essência dele. Né? Então, foquem nesse novo momento, né? Nesse marketing de resultados, onde vocês olham para o cliente e falam, se eu não resolver o problema dele, você não precisa me pagar. Claro, eu não faço isso. Sim. Mas é como se fosse assim, eu só vou ter êxito se eu realmente levar mais faturamento. E olha o que acontece, ainda falando do marketing 5.0. Os benefícios que isso vai trazer. Porque quando você faz um trabalho competente para um cliente, ele passa a gerar mais receita, né? Ter mais faturamento, ele contrata mais pessoas, ele gasta mais dinheiro, você ajuda o próprio mercado a girar mais dinheiro, mais receita, né? E a gente está se encaminhando para um momento, a gente estava falando sobre o fone de ouvido, onde você pode interpretar um outro idioma. Então você imagina isso agora? Significa que o mercado vai globalizar cada vez mais. Então, daqui a pouquinho, as suas ações de marketing aqui, você pode fazer lá nos Estados Unidos. Entende? Legal. E você vai ganhar em dólar. Então, ou seja, outra coisa que as agências e outros estão tentando fazer é gerar receitas recorrentes. Não simplesmente um trabalho onde você faz e a pessoa te paga, mas uma coisa que seja recorrente. Todo mês ela te paga. Né? Todo mês ela te paga uma mensalidade, uma assinatura, o que for. Então a gente tem que ter essa mentalidade, porque isso vai ajudar vocês, vai ajudar todos nós a termos mais liberdade e em menor tempo. A gente não vai precisar trabalhar tanto tempo igual nossos pais fizeram. A gente tem os recursos. Se a gente focar no lugar certo, tá atualizado, nós vamos conseguir, na verdade, ter sucesso muito antes. Okay. Mais liberdade, mais capacidade de vida, né? De ter felicidade na vida. Bom, então pelo horário? Já vamos chegando mais um pouquinho pro finalzinho já do nosso podcast. Que a gente queria, inclusive, fazer uma brincadeira com o senhor, uma dinâmica. Bacana. A gente separou alguns cenários aqui pro senhor, em que até 10 segundos o senhor vai ter que pensar em uma estratégia. Inclusive, a questão de ter orçamento para tal coisa, etc., a gente vai dizer. Se
se, tipo, por exemplo, eles tiverem esse orçamento, a gente não vai falar. Entendi. Vocês não vão mencionar se existe o orçamento ou não. Pode ser que não. Se a gente não falar, é porque eles têm. Entendi. Vamos lá, então. Uma empresa de alimentos saudáveis está com pouco engajamento nas redes sociais. E eles querem atingir o público jovem sem ultrapassar o orçamento. Qual seria uma estratégia rápida? 10 segundos. Muito bem. É uma empresa de alimentos, eles estão com pouco engajamento, isso? E eles querem atingir os jovens. Exatamente. Bom, primeiro, esses alimentos, eles são voltados para o jovem? É isso? Isso, um alimento voltado para o jovem. Então, um alimento voltado para ele. Bom, eu primeiramente avaliaria tudo aquilo que eles têm postado nas mídias sociais, veria se eles são atrativos. Agora, geralmente o que a gente trabalha na agência, nós trabalhamos os dados por trás, aquilo que está por trás do que está lá na frente. Então, ou seja, eu sei, na verdade, as estratégias que eu faria. Primeiramente, ver se a segmentação está ok. Né? A segmentação ela é fundamental. Você não falou de verbas, né? Mas geralmente o que nós fazemos são testes. Nós fazemos vários testes. Isso é parte do trabalho do Growth Marketing, onde você pega um criativo e você transforma em 12. Você muda a imagem, você muda os textos, você muda o público. Então, esses testes são fundamentais para me dar a possibilidade de fazer a estratégia. Por isso é tão difícil falar em 10 segundos. Porque, na verdade, no nosso modelo de negócio, nós precisamos dos dados. E para ter os dados, nós precisamos fazer testes. Então, nós vamos descobrir onde está a lacuna, onde está o problema e o que está realmente funcionando. Aí a gente lapida, a gente escala, a gente explora. Tá ótimo. Perfeito, Jaques. Encerrou o nosso tempo. Queria agradecer o senhor pela presença. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu queria que o senhor encerrasse o nosso podcast falando pro pessoal, realmente dando um conselho de irmão ali, de pessoa que quer cuidar desses nossos jovens. Bacana. Se é dessa forma, então eu vou me colocar na posição de um pai. De um pai, tá bom? Pode pôr. Né? Pode ser. Vocês têm idade para ser meus filhos, então se eu fosse dar um conselho para os meus filhos, né? Primeiramente eu iria dizer para ele, olha, melhora como ser humano, né? Seja grato, estuda, aplica o que você aprendeu, tenha visão do mundo a partir de você. Então melhora a sua visão interior para que você possa ver o mundo de uma forma diferente. Isso vai ajudar aqueles que são alunos de jornalismo, de publicidade, de relações públicas, seja o que for, a ter uma visão diferenciada das pessoas no mundo. Porque por mais que a gente trabalhe com números, com estratégias, com coisas técnicas, etc., tudo gira em torno de relacionamentos. Né? A gente sempre vai terminar nisso. Então, no final da nossa vida, se você estivesse no final da vida e olhasse para trás, o que você ia querer ver? Você ia querer ver os relacionamentos que você teve. Quem está ali, quem você amou, quem te amou, né? Então esse é o primeiro passo. Se você aprender a ser humano, você vai ser um profissional muito melhor, né? Então eu só quero dizer para vocês que foi um prazer estar aqui nesse podcast, dizer que realmente eu sei que nós estamos criando uma geração que vai mudar o mundo. Talvez vocês não se vejam dessa forma, mas vocês têm esse potencial dentro de vocês. Vocês são essa nova grande geração que vai encontrar soluções para a fome, para tantas outras coisas, através da tecnologia, através do trabalho que vocês vão desempenhar, que vai mudar o mundo. Então, estudem, aprendam, apliquem. Estudem, aprendam, apliquem. No devido momento, vocês vão entender que todas as coisas que vocês fizeram até aquele ponto vai passar a fazer sentido. Então, fica um conselho aqui de pai, né, de um amigo, né, que tem muito carinho pela área de publicidade, área de jornalismo, né, pela área de comunicação. Como dizia o Chacrinha, né, quem não comunica se estrumbica. Né? E quem aprende a se comunicar tem grande sucesso em todas as áreas. Perfeito. A gente agradece muito por isso, por você estar aqui e também pelas palavras. Bom, então a gente vai encerrando por aqui hoje. Inclusive, pessoal, não esqueçam de seguir as redes sociais do Comunica Podcast e também do Gerson. Quer passar para a galera aqui? Bom, tem Gerson Jaques Oficial, que está no Instagram, né? Esse pode ser essa mídia, que vai ser grande, tá bom? Ok, então. Muito obrigada a todos.